O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na Feira Nacional da Reforma Agrária, promovida pelo Movimento Sem Terra, em São Paulo. Alckmin foi bem recebido no evento, tirou fotos com simpatizantes e andou em meio ao público. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também participou e disse que a pasta tem um plano emergencial para retornar com assentamentos a partir deste mês. Desde o começo do ano, o MST intensificou as ocupações de terra, o que causou desconforto à gestão petista. Segundo Teixeira, porém, as ações do chamado Abril Vermelho foram totalmente superadas pelo governo. A visita acontece em meio à expectativa da instalação de uma CPI para investigar o MST. Sobre esse tema, vamos chamar então aqui a Basília Rodrigues para conversar conosco, fazer a sua análise. Essa pode ser entendida como uma sinalização do governo ao movimento, no sentido de tentar pacificar a questão? Ou você já entende que existe aí um movimento de também, a piada é péssima, enfim, marcar território em relação à questão do MST? Olha, o governo está literalmente entre a cruz e a espada, ou você pode dizer entre o pasto e a plantação, né, utilizando o trocadilho possível. Qual é a estratégia do governo aí? Chegar à pacificação, a tão falada, esperada pacificação no campo, não depende apenas de articulação e diálogo de membros do governo com o agronegócio, com a agropecuária já em expansão no país, né? Uma das principais atividades econômicas do país. Depende também dessa interlocução com os movimentos sem terra, com quem acaba promovendo ocupações, né? Depois de um abril vermelho, como a gente viu na semana passada, no mês passado, cheio de ocupações / invasões, cada um chama, né, do jeito que quiser, o governo quer agora em maio, Jairo, anunciar um programa emergencial de reforma agrária. Esta será uma resposta às pressões do movimento, do MST. Tem várias lideranças do MST dizendo que não tem conseguido conversar com o governo, isso porque o governo não está se colocando favorável nem de um lado, nem de outro. Ele prega a pacificação no campo, mas sem dizer quem está com a razão, se é o MST ou se é o agronegócio. Muitas dessas situações de invasão de terras, como a gente viu na Bahia, o Ministério de Desenvolvimento Agrário não ficou do lado do MST, literalmente. Foi lá agir como um pacificador, como alguém que pudesse intermediar a desocupação destas terras. Então, há uma busca de diálogo com ambos os lados. Claro que aí a gente tem, de uma maneira até irônica, só que com tempos políticos mudam os seus pensamentos, né? Um ex-tucano, Geraldo Alckmin, que em outras eleições partiu para linha direta, né? Para linha de confronto com o MST, hoje numa situação mais aprazível, né? De mais cuidado com este movimento. Qual a avaliação do governo? Quando a gente pensa em produtores de terra, a gente tem os regularizados e os não regularizados. No caso do MST, eles são produtores de mais de 500 toneladas de alimentos, número este ressaltado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, tem vários emissários do governo, Fazenda, Desenvolvimento Agrário, o próprio Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Não apenas vice-presidente da República, mostrando esse lado positivo do MST, que não é só de conflito e invasão de terras. Este lado pior, né, o negativo, vai ser objeto de investigação na CPI do MST, que tende a causar muitos problemas para o governo. Ele quer se mostrar nesse debate como um agente neutro, que conversa com ambos os lados, ainda que do lado do agro, o canal de comunicação ainda esteja muito contaminado pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições passadas. A gente viu naquele grande evento do agro, né, aqui no Brasil, o desconvite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele, no entanto, por esse lado do agro, continua insistindo neste contato, né? Mostrar que o governo ouve
ambos os lados, tanto o agro quanto o MST. Então vamos ver se entre a cruz e a espada, né, nessa tentativa de uma linha muito tênue, seguir como aquele pacificador, o governo vai de fato alcançar o seu objetivo. Agora em maio tem a reforma agrária, em que, de acordo com ministros, né, do governo, áreas que já são do INCRA, né, assentamentos que já são do INCRA, vão ser regularizados, vão servir então para a entrega desta terra a quem está pedindo, invadindo propriedades de outros proprietários. Valeu, Basília, muito obrigado pela sua análise.